Olá pessoal, meu nome é Sérgio Voizílio, sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, essas aulas remotas, as aulas à distância. Lembrando a cada um de vocês que utilizem aí máscara, álcool em gel, se tiverem que sair de casa, evitem aglomerações. A gente está aí no período de afastamento social, mas algumas instituições já voltaram ao normal. A gente está vivendo aí as proximidades com o verão. Vivemos em uma área litorânea, próxima ao litoral, região da Mata Sul, mas é muito próximo ao litoral e normalmente durante os feriados as pessoas visitam as praias, mas se puderem evitar aglomeração, continuo dizendo assim a vocês, tenham muito cuidado, tá certo, pessoal? Essa pandemia ainda não passou, essa doença não foi embora, nós ainda não podemos voltar às aulas presenciais, então tenham muito cuidado, cuidem dos seus, eu diria assim, das pessoas que vocês amam. Mandar um abraço para todo o pessoal da Secretaria de Educação, a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino que conseguem nos assistir, aos amigos, e lembrar também a vocês de dizer que estamos no setembro amarelo, o mês durante o ano que a Secretaria de Saúde, normalmente, do Estado, do município, realiza um trabalho de prevenção ao suicídio, é o mês de combate, para ser mais preciso, dia 10 de setembro, é o dia considerado de combate ou de orientação ao não suicídio, no planeta todo, no mundo, mas durante todo o mês é feita uma campanha mais incisiva e o trabalho é feito durante todo o ano, A gente sabe que no Brasil hoje a gente tem aí uma média muito alta de mais de 12 mil suicídios no ano e mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida no planeta por ano. Então, assim, uma triste realidade, precisa realmente ser muito comentada. Então, esse mês é o mês de combate, e o dia 10 é o dia que eu diria assim, o dia considerado dia mundial ao combate ao suicídio. Então, mandar um abraço para todo o pessoal da saúde que faz um trabalho maravilhoso no sentido de orientar as pessoas a evitarem esse tipo de situação, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar, para os meninos, nossos alunos do 6º ano, entender como é que funciona essa ideia de um animal que come o outro, que é um animal de categoria primária e secundária em termos de alimentação, o que é um produtor de energia, o que é um ser carnívoro, onívoro, herbívoro, eu diria assim. E a gente vai tentar fazer uma explicação rápida. Vamos começar. O início da nossa aula vai ser agora, tá certo, pessoal? A gente vai comentar um pouquinho. Primeiro, entender o que a gente chama na ciência, na biologia, de um entendimento de uma forma geral, o que é cadeia alimentar, A cadeia alimentar, na verdade, é uma sequência alimentar entre os animais, do ponto de vista científico. A cadeia alimentar seria o percurso da matéria ou da energia, matéria e energia, que se inicia sempre com seres que produzem essa energia, que são os seres produtores, e termina com os seres decompositores. Porque todas as vezes que a gente faz essa sequência alimentar, a gente está transferindo energia de uma criatura, de um ser, para um outro ser. Então, o produtor realiza um processo de aquisição de energia através da luz solar, que a gente chama de fotossíntese, que seriam as plantas, E o animal se alimenta dessas plantas, os seres herbívoros, eu diria assim, se alimentam dos seres produtores, que são considerados seres autótrofos, que nós vamos entender daqui a pouco melhor. Eles produzem essa energia através da fotossíntese. Esses animais se alimentam, eu diria assim, dessa energia produzida por eles e desse alimento, dessas plantas, e depois outro ser se alimenta desses animais. Esse processo também é chamado de cadeia trófica, cadeia de vida, cadeia orientada de conhecimento. Essa está se relacionando, a gente está fazendo uma sequência alimentar, ou seja, absorção de alimentos, de nutrientes, de energia,
entre seres do mesmo ecossistema, do mesmo espaço onde se desenvolve de uma forma melhorada. O nível trófico e os componentes da cadeia alimentar são classificados da seguinte forma: esses níveis de vida, esses níveis de transferência, os componentes dessa cadeia alimentar correspondem a toda a parte viva que compõe a cada um desses seres, né, e representa esse nível de vida. Ou seja, a ordem que essa energia flui em uma determinada sequência, em uma determinada cadeia, vai e volta. De cada nível trófico existe um grupo de organismos com as mesmas características. Por isso, esses componentes da cadeia alimentar são classificados em produtores, consumidores e os seres também decompositores, aqueles que vão se aproveitar de uma certa forma dos restos mortais dos outros seres, dos animais que já se fazem ali presentes. Falando assim dos produtores, nós teríamos o entendimento que são esses seres que fabricam seu próprio alimento, como eu comentei anteriormente, através da fotossíntese, ou seja, são chamados de autótrofos. Eles representam o primeiro nível de vida, o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, e não precisam se alimentar de outros organismos. Aí a gente tem as plantas e os fitoplânctons como exemplo, eu diria, mais preciso. Depois dos produtores, nós temos os consumidores, que seriam, na verdade, os seres heterótrofos. São aqueles que não produzem seu alimento. Eles se alimentam de um ser de uma condição já viva, já pré-existente. Então, assim, por isso eles necessitam buscar essa energia por uma questão de sobrevivência. Eles se dividem basicamente os seres heterótrofos, que são os seres consumidores, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. O consumidor primário ele é representado pelos animais que se alimentam das plantas, os herbívoros, que se alimentam diretamente dos seres produtores. Os consumidores secundários são representados pelos carnívoros, que se alimentam desses consumidores primários, ou seja, eles já vão se alimentar daquelas criaturas que comem as plantas. E o consumidor terciário é representado pelos carnívoros de grande porte e predadores. A gente tem um exemplo clássico em uma sequência bem orientada. A gente tem os produtores, tem um consumidor aí, um animal menor, e tem um consumidor secundário, que seria esse animal maior, de maior porte, que funciona como predador. Aí a gente tem o exemplo clássico, que é essa capivara, né, se alimenta dos capins, e um outro consumidor secundário vai se alimentar dessa capivara, ou seja, a capivara se alimenta dos produtores, e um consumidor maior que ela, se alimenta carnívoro, se alimenta dela. Então, assim, é uma sequência. Para a gente entender o que é um animal herbívoro, são aqueles organismos que se alimentam dos seres autótrofos, né? Aqueles produtores de energia, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, como as plantas, algas e também algumas bactérias. Os seres herbívoros possuem uma função muito importante na cadeia alimentar, uma vez que são consumidores considerados primários. Eles são responsáveis por levar até os animais carnívoros as vitaminas e as energias presentes nas plantas. Presentes nas plantas. Além disso, no caso de alguns insetos, eles também controlam essa população dessas plantas, polinizando. Então, assim, interferindo em sua taxa de crescimento. Acredita-se que o número de herbívoros representa aproximadamente 50% da fauna mundial. Então, metade desses animais que vivem no planeta seriam basicamente herbívoros. A classificação: os herbívoros são animais que se alimentam dos produtores primários, autótrofos e vegetais. Lembra-se sempre também dos vegetais, que estão na base da cadeia alimentar. Inclusive, a gente diz que se faltar água no planeta, esses produtores, esses autótrofos, ficarão em uma situação mais delicada, porque eles não poderão realizar o que nós chamamos ou conhecemos por fotossíntese. Ou seja, ficaria muito complicada a situação.
O que diferencia, basicamente, os herbívoros de outros seres, logicamente, é o processo alimentar dele, aquilo que eles consomem. Os folívoros são animais que se alimentam de folhas, coelhos, jacu cigano, bicho preguiça, o koala, a iguana. E os frugívoros são animais que se alimentam de frutas, tucano, sanhaço, araçari e morcego, anta, gambá, entre outros, né? Os granívoros, isso aí é a classificação alimentar desses animais, são animais que se alimentam de sementes, plantas e grãos. E aí a gente tem a galinha, a arara, o papagaio. Os nectarívoros são animais que se alimentam do néctar das plantas. E aí a gente tem a abelha, a borboleta, o morceguinho do cerrado, que são animais que auxiliam, eu diria assim, na propagação, na disseminação de algumas espécies. Os polívoros são animais que se alimentam do pólen das flores, por exemplo, da aranha, roedores, morcegos, marsupiais e outros pássaros. Os herbívoros possuem um papel muito importante no equilíbrio do ecossistema. Eles participam dessa polinização, como eu falei para vocês anteriormente, das plantas. E há exemplos desses nectarívoros e os polinívoros. Então, assim, eles dão a condição da propagação, da multiplicação, da disseminação dessas espécies. Animais carnívoros. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam predominantemente de carne de outros animais, ou da carne de outros animais. Chamamos assim de predadores. Eles são consumidores que podem ser identificados de duas formas diferentes: consumidores secundários ou consumidores terciários. Se a fonte da alimentação, quando o consumidor secundário for um animal herbívoro, ele é classificado como secundário. Se a fonte do alimento ou da alimentação for outro animal carnívoro, ele é considerado um consumidor terciário. Então existe, na verdade, uma classificação dentro de uma subdivisão dentro dos carnívoros, dando essa condição, né? Assim, esses animais exercem importante função na cadeia alimentar, pois equilibram o ecossistema de forma a controlar as populações das espécies das quais se alimentam. Uma das principais características desses animais é que eles são caçadores e também predadores ao mesmo tempo, pois precisam matar outros animais para se alimentar e também sobreviver. Diante dessa condição, os animais carnívoros apresentam características que auxiliam na sua alimentação. Eles possuem um organismo diferenciado com as seguintes peculiaridades, as seguintes particularidades. A gente tem uma imagem aí do leão, né, e o filhote se alimentando bem, ou da leoa, perdão, se alimentando bem de restos de outro animal. Não possui a ptialina. Na verdade, a ptialina é uma enzima, que é uma proteína, né, responsável pela digestão de cereais. Ou seja, o animal carnívoro, mesmo se ele quisesse, ele não teria condição de realizar a digestão de maneira aceitável em seu organismo. Seu estômago é simples e de formato arredondado. Grande quantidade de ácido clorídrico no seu estômago é utilizado para realizar a digestão dessa carne. Possui glândulas salivares pequenas e essa saliva e a urina são bastante ácidas, né? E eles utilizam muito para marcar território, é muito interessante também. E aí a gente tem uma ideia desses outros seres que funcionam como agentes decompositores, que seriam os seres que trabalham em cima ou com a orientação dos restos mortais para adquirirem sua energia ou seu próprio alimento, né? Formando ou fechando assim esse ciclo da cadeia alimentar. Eles alimentam-se da matéria orgânica em decomposição, ou seja, restos de outros animais, a fim necessariamente de obter seu alimento e nutrientes para a sua sobrevivência. Nesse processo, transformam a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores posteriormente, recomeçando todo o ciclo, ou seja, aqueles restos
que vão sair daquele animal ali, que vão ficar ali, que vão ajudar a vai decompor aquela matéria, vão auxiliar nessa decomposição, vai servir de adubo para outras plantas que também vão servir novamente essa cadeia alimentar. E esse ciclo acaba se renovando instantaneamente ou automaticamente. E esses exemplos que nós temos aí são fungos, bactérias, alguns protozoários. Para a gente ter um entendimento melhor dessa cadeia alimentar, a gente pode ser terrestre ou ela pode ser aquática. A gente tem como identificar quando a cadeia alimentar é terrestre, a gente vê, né, o próprio nome já fala por si só, e quando ela é aquática, ou ela é marinha, ou é do ciclo, a gente vê nos rios, ou a gente vê nos mares também. Aí a gente tem um exemplo, né, do produtor que é a planta, eu diria que o gafanhoto, que é o consumidor primário, o sapo, que acaba se alimentando do gafanhoto, é um consumidor secundário, a cobra se alimenta do sapo, é um consumidor terciário, o gavião, ou a águia, que é um consumidor final, se alimenta da cobra, e aí quando ela morre, os agentes decompositores se alimentam dos restos mortais da águia, e essa energia desses agentes decompositores voltam para a terra, voltam para o solo, e recomeça-se o ciclo de vida no planeta, dando essa continuidade fabulosa. Então a gente tem os consumidores primários, que alimentam-se apenas dos vegetais, enquanto que os consumidores secundários e terciários são carnívoros, normalmente, por essa ordem aí de cadeia alimentar. Depois de mortos, os restos orgânicos dos seres vão servir de alimento para os organismos decompositores, como eu acabei de explicar, e depois vão realizar um processo chamado de mineralização, que é a transformação dessas substâncias orgânicas em inorgânicas. Impulsionam assim um novo ciclo e tudo começa a acontecer novamente. Na cadeia alimentar considerada aquática, a gente já tem, eu diria, zooplâncton, né, que seria esse consumidor primário. Depois teríamos o consumidor secundário, são esses peixes menores. O consumidor terciário se alimentam desses peixes menores. O tubarão, que é o quaternário, se alimenta do consumidor terciário, e os restos mortais desse tubarão acabam voltando para os produtores primários, que são os zooplânctons ou fitoplânctons, que se realizam, que se multiplicam naquele espaço ali. Então, o conjunto de cadeias alimentares formam, ou de cadeias alimentares, para falar melhor e mais correto, formam o que nós chamamos ou entendemos por teia alimentar, que consiste em uma interligação entre várias cadeias alimentares dentro de um ecossistema só, ou entre ecossistemas, né? Que a gente chama aí, depois a gente vai entender melhor essa coisa dos ecossistemas. Elas representam, de fato, o que ocorre na natureza, pois demonstram as diversas relações que existem entre todos esses seres. E aí a gente tem uma ideia mais amplificada, melhorada, a respeito do assunto. Em uma cadeia alimentar, o fluxo das setas é o sentido unidirecional, né? Enquanto isso, na teia alimentar existem várias setas ao mesmo tempo, trocando energia entre mais de uma cadeia alimentar, como a gente está vendo aí nessa gravura, nesse desenho aí bem distribuído, fazendo com que essa interação aconteça automaticamente ao mesmo tempo entre várias cadeias. A troca de energia. Então, todas as vezes que o animal se alimenta, obviamente ele está adquirindo essa energia, ele está transformando o seu alimento. E um animal que se alimenta de um animal menor, obviamente está transferindo essa energia que começou lá no produtor, ou no primário, né? Eu diria assim, no produtor primário, então, de transferência dessa energia. Então, por isso tudo a gente vê essa distribuição. São muitas cadeias alimentares formadas em uma teia alimentar. Então, a pirâmide ecológica seria mais ou menos a representação gráfica dessa interação entre todas essas cadeias alimentares em espécies e comunidades dentro de um ecossistema. Elas representam o fluxo de energia, ou seja, a troca de energia entre mais de uma cadeia ao mesmo tempo, e entre esses níveis de vida, esses níveis tróficos, no decorrer de cada cadeia alimentar, de cada sequência alimentar de transferência de energia.
Na base dessa pirâmide estão todos os produtores, que são aqueles que vão conseguir produzir seu próprio alimento, são os seres autótrofos, seguido dos herbívoros e dos carnívoros. No nível mais alto da pirâmide estão os seres que ocupam o topo da cadeia alimentar, né? E aí a gente vai entender melhor a pirâmide de números, como a gente funciona ou como se organiza no sentido dessa explicação. A pirâmide de números representa a quantidade de indivíduos em que cada nível de vida se encontra, cada nível trófico se encontra. Os exemplos é uma comunidade que temos de mais de 500 mil ervas ou produtores, né? 50 mil roedores, por exemplo, que são considerados herbívoros ou consumidores primários, 10 mil serpentes, que são consumidores secundários, e 10 águias, que são consumidores terciários, e aí a pirâmide de transferência de energia acaba a sua sequência em números que nós teremos mais ou menos essa ideia aí. Os produtores se encontram na base da pirâmide e os consumidores terciários no ápice da pirâmide, lá em cima. Então, consumidores secundários e primários estão no meio delas fazendo essa relação direta. Em algumas situações, a pirâmide de números pode ser também considerada invertida, né? E aí a gente considera uma comunidade onde o número de produtor se encontra baixo. Isso é ruim porque acaba eliminando uma sequência ou uma determinada espécie ou diminuindo os indivíduos dessa espécie para a transferência dessa energia. Isso provoca um desequilíbrio ambiental. Então, nesse caso, uma única árvore de grande porte serve de alimento para um grande número de herbívoros. Assim, temos uma pirâmide de número invertida. Consumidores secundários, consumidores primários no meio dessa pirâmide e os produtores no início na base dessa pirâmide. Gente, tomara que vocês tenham gostado de mais uma aula de ciência. Nós vamos ficando por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso entendimento com relação a essa transferência de energia, essa condição dessa pirâmide de massas, de transferências, de produtores, consumidores, ok? Um grande abraço do professor Sérgio Alves.